Queridos, hoje nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens, verdades e mentiras sobre a vida e a morte. Nós estamos falando sobre o que é a vida. Domingo nós falamos sobre a primeira metáfora da vida que a Bíblia faz. E nós falamos que a vida é um teste. Nós começamos no domingo falando que a vida é um teste. E por que nós estamos trazendo essa reflexão sobre a vida e a morte? Porque nós vivemos um tempo como nunca. Estamos sendo levados a refletir sobre a importância da vida, sobre o valor da vida e também sobre a morte, onde a gente vê todos os dias pessoas próximas, amigos ou conhecidos, ou mesmo aquelas que nós não conhecemos, perdendo as suas vidas. E aí vem a pergunta: será que essas pessoas aproveitaram a vida, viveram a vida, deixaram o seu legado, cumpriram o seu propósito? Então nós precisamos entender o que é a vida. E nós falamos no domingo passado que nós não vemos a vida como ela é, nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Então é muito comum eu fazer uma leitura da vida de acordo com as experiências que eu tive na minha trajetória de vida. E isso é ruim, porque eu acabo tendo uma visão da vida diferente da visão que Deus tem da vida. E quando eu tenho uma visão errada do que é a vida, eu vou viver a minha vida de maneira errada, porque a maneira como eu enxergo a vida é que determina a maneira como eu vou vivê-la. Por exemplo, quem acha que a vida é finita, que a vida acaba aqui, depois dessa vida não existe mais nada, ele vai viver a vida de uma determinada maneira. Porém, quem crê que há uma vida eterna, que há uma vida após a morte, seja ela boa ou ruim, dependendo das escolhas que eu faço em vida, a tendência é que eu viva uma vida de maneira diferente. Então, a visão que eu tenho da vida determina como eu vou vivê-la e, consequentemente, determina os resultados dela. Por isso a importância de eu ver a vida, de eu enxergar a vida do ponto de vista daquele que é o autor da vida. Ninguém mais do que Deus pode nos dizer como a gente deve enxergar e viver a vida, porque foi Ele que criou a vida. E nós vimos no domingo passado que a vida é um teste. Ele fala de 3 metáforas sobre o que é a vida na Bíblia. E uma delas é de que a vida é um teste. Nós temos a nossa fé, o nosso caráter, a todo instante sendo testado por Deus. Deus está a todo instante observando como nós reagimos das coisas mais simples às mais complexas no dia a dia. E a maneira como nós reagimos revela a nossa fé, revela o nosso caráter. Enfim, se você perdeu a mensagem do último domingo, vai no nosso canal no YouTube, Comunidade TV, assiste lá a parte 1 dessa mensagem. E nós vamos agora falar sobre a segunda metáfora que a Bíblia traz sobre o que é a vida. E a Bíblia vai dizer que a vida é um cargo de confiança. A vida é um ato de fé. A vida é um cargo de confiança e um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. O nosso tempo nesse mundo, sabe bem como a nossa energia, a nossa inteligência, as nossas oportunidades, os nossos relacionamentos, os nossos dons, os nossos talentos, tudo isso são dádivas que Deus deu a mim e a você, que Deus nos confiou para nós cuidarmos e administrarmos para Ele. Inclusive os nossos filhos, a Bíblia diz que são do Senhor. O Senhor apenas nos entrega a eles para nós cuidarmos dele. Essa igreja que eu pastoreio, ela pertence ao Senhor. Eu apenas fui escolhido por Ele para cuidar, para conduzir, para pastorear. Mas ela não é minha, ela é do Senhor. O meu dom, o meu talento de pregar, ele não é meu, ele é do Senhor. Os recursos que o Senhor tem colocado na minha mão, eles não são meus, tudo é dele. A partir do momento que tudo é dele, nós não temos nada, não temos posse de nada. Nós entendemos que tudo ele entrega nas nossas mãos com uma atitude de confiança. Então a vida é um cargo de confiança a partir do momento que eu entendo que Deus me entregou algumas coisas porque Ele confia em mim. E eu não sou dono de nada, eu estou apenas exercendo
uma função de confiança que o Senhor da obra, da terra, do mundo, me entregou. E isso começou desde Adão e Eva, quando a Bíblia diz que Deus colocou Adão e Eva no jardim para cuidarem do jardim. Eles não eram dono do jardim, eles eram apenas mordomos. Eles estavam ali para cuidar. Então, eles foram colocados, Adão e Eva foram colocados no jardim, como o presidente da República coloca um ministro, como um governador escolhe um secretário de Estado, como um prefeito escolhe um secretário municipal, que são cargos de confiança. Eles estão ali, mas eles não podem fazer o que querem. Eles estão ali para cuidar da melhor maneira daquela área, representando a vontade, os desejos e os princípios de quem está verdadeiramente na liderança. Então nós somos administradores, e não donos de tudo aquilo que Deus nos dá. Mas não de apenas algumas coisas, eu quero que você entenda que é de tudo. E onde que nós encontramos essa verdade na Bíblia? Esse conceito de que a vida é um cargo de confiança, ele começa a partir do momento que nós reconhecemos que Deus é o dono de tudo e de todos. Porque tem muita gente lidando com o que tem como se fosse seu. Porque deixa eu te falar uma coisa, você só tem a liberdade de fazer o que quer com alguma coisa se for seu. A partir do momento que você está lidando com algo que não é seu, você não tem a liberdade de fazer o que quer. Você concorda comigo, sim ou não? Então, a partir do momento que nós entendemos, que nós reconhecemos que Deus é dono de tudo e de todos, nós precisamos entender que há uma maneira correta de lidar com tudo aquilo que está nas nossas mãos. E quando nós olhamos para Salmos capítulo 24, versículo 1, esse versículo tão pequeno, mas nos traz essa verdade tão extensa e tão profunda e tão absoluta. Salmos 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Olha só que verdade poderosa. A primeira tarefa que Deus deu ao ser humano foi cuidar das coisas dele, foi administrar aquilo que era dele, que foi com Adão e Eva no jardim, como eu já falei. Então esse texto diz que Deus, do Senhor é a terra, toda a sua plenitude. E aí ele diz, além de dizer que tudo é dele, ele diz o mundo e os que nele vivem, deixando claro que todo ser humano, tudo que ele criou, pertence a ele. Então, dessa função de cuidar daquilo que é de Deus, que começa com Adão e Eva no jardim, o homem, o ser humano, nunca foi exonerado. Nós nunca fomos exonerados dessa função e continua fazendo parte do nosso propósito atualmente, ou seja, tudo que nós desfrutamos, porque nós não possuímos nada, deve ser tratado com uma responsabilidade que Deus pôs na nossa mão. Queridos, quando eu entendo isso, a maneira de eu enxergar a vida vai ser diferente, e a maneira de eu viver minha vida vai ser diferente, e os resultados que eu vou ter nessa vida vão ser diferentes, e os resultados que eu vou ter após essa vida serão diferentes. Para você ver o tamanho da importância de eu ter a visão certa acerca do que é a vida. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 1 Coríntios 4, 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Sabe o que ele está dizendo? Você não tem nada que não tenha recebido. O que difere você de uma outra pessoa? Porque às vezes a gente acha que por ter alguma coisinha a mais do que outro, por estar numa condição melhorzinha do que outro, ou por ocupar um cargo melhor do que outro, a gente acha que é diferente. O texto está dizendo, quem que torna você diferente dos outros? Porque tudo que você tem foi eu que dei. O que você tem que não tenha recebido?
e se recebeu, por que se orgulha? Ele está dizendo, por que você se orgulha tanto? Por que você deixa a soberba e o orgulho entrar no teu coração, se tudo que você é, se tudo que você tem é porque eu te dei? Uau! Você percebe como isso muda a nossa maneira de ver a vida? Quando eu entendo que nunca foi sobre mim, sabe, que não é sobre o que eu sei fazer, sabe, que aquilo que você conquista, aquilo que você alcança, não é sobre você, é sobre o que Deus tem te dado. Porque se você trabalha, porque primeiro Ele te deu vida, Ele te deu saúde, Ele te deu emprego. Se você quiser questionar a origem de tudo que você tem, é só você ir para a vida, porque você pode trabalhar, você pode fazer tudo, mas deixa eu te falar uma coisa, se Ele não soprar todo dia fôlego de vida em você, você não é nada. Quem é você? Você não tem nada, eu e você não temos nada, nós não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos, administradores. Tudo aquilo que está nas nossas mãos foi Ele que nos deu, e Ele quer que a gente administre, que a gente use da maneira que Ele quer e não do jeito que a gente quiser. O que desfrutamos não é nosso, é de Deus. Eu lembro de uma vez, eu e a minha esposa fomos passar um período de carnaval na casa do Zinho, ex-jogador do Flamengo, da seleção brasileira. Nós ficamos, eu acho que 8 dias, numa casa que ele tem em Mangaratiba, no interior do Rio. Uma casa enorme, muito grande, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Apesar de que a gente aproveitou de tudo que tinha lá, de tudo, e olha que tinha muitas opções, mas a gente sabia durante todo o tempo, sabe, de que a casa não era realmente nossa, que nós não éramos proprietários. E por isso a gente tomava um cuidado especial com tudo que a gente ia lidar. A gente estava ali desfrutando, mas a gente sabia, eu, por exemplo, não poderia fazer o que eu quisesse com o que tinha dentro daquela casa, porque não era nosso, era dele. Nós estávamos ali apenas desfrutando daquilo que Ele estava proporcionando para nós. Então eu jamais poderia me orgulhar a ponto de dizer assim, não, eu estou aqui porque essa casa é minha, isso aqui é meu. Não. A todo instante eu sabia que não era nosso. E isso nos fazia cuidar, ter uma preocupação ainda maior, porque a cultura do mundo, a cultura humana, ela diz o quê? Se você não é dono, você não vai ter cuidado. Você tem que cuidar do que é seu. Cuide bem do que é seu. O que é dos outros a gente não cuida bem. Essa é a cultura secular. Essa é a cultura humana. Mas a cultura do reino de Deus é diferente. A cultura do reino de Deus diz o seguinte: se eu não sou dono, eu tenho que cuidar melhor do que o que é meu. Uau! Pegou? Se eu não sou dono, eu tenho que cuidar melhor. Sabe por quê? Porque eu vou prestar conta. Eu vou prestar conta. Eu tenho que cuidar da melhor maneira possível daquilo que não é meu. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 4, 2. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. O que ele está dizendo? O que Deus espera de mim e de você, que somos apenas encarregados de tudo aquilo que é dele nesse mundo e que está nas nossas mãos, Ele requer uma única coisa, que nós sejamos fiéis. Fiéis a quê, pastor? Fiéis à vontade dEle. Que a gente use o nosso tempo de acordo com a vontade dEle. Que a gente use os bens que Ele nos deu para servir a Ele. Que Ele use o dom e o talento que Ele nos deu de acordo com o que Ele quer que a gente use. Que a gente use os recursos, o dinheiro que Ele coloca na nossa mão, também de acordo com a vontade dEle. A única coisa que Ele requer é que nós sejamos fiéis. Somente isso. Ou seja, que cuidemos bem daquilo que nós recebemos. Queridos, ao final da sua vida, e isso é bíblico, você vai ser avaliado e recompensado conforme o seu desempenho em lidar com aquilo que Deus te confiou. Você lembra dos servos da parábola dos talentos em Mateus 25? Que a Bíblia diz que Deus deu 1 talento para um, 2 para outro e 5 para outro. Depois de um tempo o Senhor voltou e pediu contas
do que eles tinham feito. E lembre que cada um deles recebeu uma recompensa diferente, de acordo com o que tinha feito. O texto diz que há um que não tinha multiplicado, que não tinha usado da maneira que Deus, e Deus ainda diz o seguinte: você sabia que eu sou, um servo exigente, que eu sou um senhor exigente, e que eu ia cobrar, você ia prestar contas daquilo que eu te entreguei, daquilo que eu deixei na tua mão, e você não fez nada. Você fez o que bem quis, você foi lá e enterrou, e você sabia que eu não queria que você enterrasse. E aí a Bíblia diz que ele diz: aparta-te de mim. O outro, ele diz: servo bom e fiel. Ele recebe uma recompensa, um reconhecimento de Deus. E o outro, ele diz, o outro recebe uma promoção, uma responsabilidade ainda maior. Ele diz: você foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Ou seja, ele é honrado, e ele ainda diz assim, e ainda recebe um convite de honra. Aquele que usou, aquele que administrou o que o seu Senhor te entregue nas suas mãos, da melhor maneira, ele diz: venha e participe da alegria do seu Senhor. Querida, a maioria das pessoas não percebe que aquilo que Deus vai nos entregando também é um teste, como nós falamos domingo passado, mas também é um cargo de confiança. E Deus vai testando até que ponto nós somos confiáveis, para que Ele possa nos entregar mais ou não. Na medida que nós vamos sendo aprovados, Ele vai nos entregando mais. Hoje eu conversava sobre isso num discipulado. Eu dizia: Deus, Ele vai nos provando, Ele vai nos dando oportunidades. E aí, de acordo com a maneira como nós vamos lidando com essas oportunidades que Ele nos dá, a maneira como nós vamos administrando aquilo que Ele nos entrega, vai definir se Ele vai nos entregar mais ou não. Por exemplo, se você dá uma bicicleta para um discípulo seu, e um mês depois você percebe que ela está toda quebrada, que ele não valorizou, que ele não cuidou, ou ele trocou por algo, você daria uma moto? Eu acredito que não. Ou seja, se a gente não valoriza, se a gente não cuida bem, Ele não vai nos dar, muitas vezes, coisas que Ele tem preparado para nós. E aí, a maioria das pessoas não percebe que tudo que está nas nossas mãos é dele, inclusive os recursos. Gente, se tem algo que testa a nossa fé, nosso caráter, a nossa vida, é o dinheiro. O dinheiro é um teste. Ou você não conhece pessoas que chegam na igreja, a cachorrinha arrastando ele, não é nem ele arrastando a cachorrinha. O negócio já estava tão feio que era a cachorrinha arrastando ele. Aí Deus abençoa, começa a prosperar, começa a se dar bem, aí abandona Deus. Ou seja, bastou ganhar um dinheirinho, já não precisa mais de Deus. Agora já pode andar sozinho, agora já depende do próprio nariz, agora já depende. Tem gente, querido, que eu mais vejo, pessoas que chegam na igreja desempregadas, fazem campanhas, fazem promessas, fazem um monte de coisa para arrumar emprego. Na hora que Deus abre as portas, arruma um emprego, acabou. Entrou um dinheirinho e já era. O dinheiro, a maneira como nós lidamos, vai testando, e isso define o que Deus vai nos dar posteriormente. Sabe, para a grande maioria, o dinheiro é o maior teste de todos. A grande maioria. A grande maioria é reprovado no teste, na maneira como você lida com os recursos que Deus entrega na sua mão. Como é que você lida com ele? Você entende que é dele? Você entende que tudo é dele? Tem gente que diz assim: 10% é do Senhor. Não. 100% é dele. A diferença é que 10%, ele diz: olha, pegue 10% do que eu estou te dando, devolva na minha casa, para poder a minha obra ser mantida. Os outros 90% você administra. 10% você vai dar na minha casa, é administrado pelo sacerdote. 90% você administra, mas continua sendo dele.
Os 90% que fica comigo continua sendo dele. Os 10% que você entrega do teu dízimo, quem vai prestar conta dele é quem administra na igreja. Os 90% você vai prestar conta com Deus do que você fez com ele. Você sabia disso? Porque tem gente que acha que eu dei meus 10%, os outros 90% eu posso fazer o que eu quiser. Não. Você tem que administrar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Como, pastor? Para a tua família, sendo generoso, investindo em coisas que vão dar resultado para você e para o reino. Então você vai prestar conta daquilo que fica na sua mão, porque também é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Quando ele te mandar fazer algo, você tem que fazer. Por quê? Porque o dinheiro é dele, não é seu. Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu estava orando. E Deus me mostrou uma pessoa que eu preciso ajudar. Deus mandou eu ajudar. Deus disse, você lembra de fulano? Eu digo, lembro. Deus disse, você vai ligar para ele amanhã, para essa pessoa, amanhã, e você vai resolver o problema que ele está passando. Eu imagino que seja, não tenho certeza. Mas Deus já disse. E sabe com que dinheiro eu vou resolver? Não é com os 10% do meu dízimo, não. Esse, quem decide o que fazer, é a administração da igreja. Eu vou fazer com o que está comigo. Com os 90% que é dele, ficou comigo. Amanhã, o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar e vou perguntar como é que está. E o que tiver pendente, eu vou resolver. Porque o dono do dinheiro mandou. Você está entendendo? E aí, quando você se torna alguém de confiança, você acha que você se torna alguém de confiança. Esse Senhor, ele vai ter prazer em colocar mais coisas na tua mão, sim ou não? Claro. Aí você coloca algo na mão de alguém, na hora que você manda ele fazer algo, ele não obedece. Como que você vai colocar mais? Como que você vai colocar coisas mais importantes? Se ele não está sendo fiel a você, se ele não está te obedecendo nas coisas mais simples. Muita gente pensa que o problema é o dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, dinheiro não é problema. Dinheiro nunca foi problema. Essa coisa de dinheiro é do diabo, dinheiro é amaldiçoado. Isso é coisa que você ouviu durante a sua criação e te impede até de prosperar hoje. Essa coisa de que dinheiro não traz felicidade, de que quem tem dinheiro vai para o inferno. Isso é mentira, não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? 1 Timóteo 6,10, eu vou lhe dizer o que a Bíblia diz. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Então, o problema é o dinheiro? Não, é o amor ao dinheiro. É isso que a Bíblia diz. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo patrão. O dinheiro prova o nosso caráter na forma que nós o ganhamos, e o dinheiro prova a nossa fidelidade na maneira como nós administramos. O dinheiro revela se nós somos de confiança ou não. O problema é quando o dinheiro vira o alvo principal. Quando o dinheiro vira prioridade. E aí, para adquirir, como ele diz, quando eu começo a cobiçar o dinheiro, porque aí eu vou negociar princípios, eu vou quebrar princípios para poder ter o dinheiro. Esse é o problema. O problema é quando o dinheiro vira a minha fonte de segurança. O problema é quando eu deixo de depender de Deus para depender do meu salário. O problema é quando eu deixo de depender de Deus para depender da minha empresa. O problema é quando eu deixo de depender de Deus para depender do dinheiro que está na minha conta. Esse é o problema. Mas quando o dinheiro está no lugar certo, ele não é maldição, ele é bênção. Porque é através do dinheiro que pessoas são ajudadas. É através do dinheiro que igrejas são abertas, é através do dinheiro que tanta coisa do reino de Deus é implantado. Porém, isso só acontece quando nós entendemos que aquilo que está na nossa mão não é nosso, é dele. A nossa fidelidade, por exemplo, nos dízimos e nas ofertas, ela revela em quem nós confiamos e de quem nós dependemos. Só há dois motivos, querido, para um cristão não ser fiel. Só há dois motivos. Porque o ímpio não ser fiel é normal. É de se esperar. Agora, um cristão não ser fiel só há dois motivos. Primeiro, o medo de faltar. E isso revela a falta de fé na promessa de Deus.
como nós lemos o texto, que ele diz que se você obedecer, ele não vai deixar faltar nada. Ou é o medo de faltar, que revela uma falta de fé, ou é o amor ao dinheiro, que é o que o texto diz. O amor ao dinheiro. Tem muita gente que não é fiel, não é porque não tem, não é porque não trabalha, não é porque não. É porque ou tem medo de faltar e prefere depender do dinheiro que guarda do que da fidelidade de Deus, ou então é porque ama demais e quer acumular. Só são esses dois motivos. E aí, olha o que Lucas, capítulo 16, versículos de 11 a 13 vai dizer. Lucas 16, versículos de 11 a 13. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa é uma verdade fundamental. Deus diz que é uma relação direta entre a maneira que eu uso aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, tanto dinheiro como dons, talentos, e a minha vida espiritual. O modo de eu administrar as riquezas desse mundo, ele diz, determina se Deus vai depositar, vai confiar a mim as bênçãos espirituais, que são as verdadeiras riquezas. Ele está dizendo, se você não é fiel nas coisas desse mundo, nas coisas materiais, como que eu vou te entregar as verdadeiras riquezas espirituais? Ou seja, é uma questão de confiança. A vida é um cargo de confiança. Deus está a todo instante depositando confiança em mim e em você, e vendo como nós reagimos, e vendo se nós somos de confiança, para que Ele possa depositar ainda mais. Se você entender isso, querido, as janelas do céu vão se abrir sobre a sua vida. Porque tem muita gente com bênção retida, porque Deus olha e não confia. Porque não se tornou alguém digno de confiança, para que Deus entregue coisas maiores, porque naquilo que tem hoje, tem sido reprovado. E se você não confia, você não vai entregar. Então a pergunta é, quem é o teu Senhor? Ele diz, você não pode servir a dois senhores. Quem que é o Senhor? É aquele que manda. É aquele que diz o que você vai fazer. É aquele de quem você depende. Quem é o teu Senhor? Deus? A palavra de Deus? Ou as tuas riquezas? O que é prioridade na tua vida? O que é prioridade na tua vida? Queria que você entendesse isso. Dinheiro não é o problema. O problema é o poder que ele está exercendo sobre nós. Mas não é só a questão dos recursos. Preste bem atenção. Só para fechar esse momento, esse ponto, para você entender que o próprio Deus abençoa com riqueza. Olha o que diz Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A verdadeira prosperidade, a verdadeira riqueza é aquela que vem da obediência ao Senhor. A bênção de Deus enriquece e não provoca dor. É diferente dessa riqueza que é adquirida com a corrupção, que é adquirida da maneira errada, que tempo depois a dor e o sofrimento chega, como a gente vê todo dia na televisão. Ele diz que a bênção de Deus acrescenta riqueza sem dor nenhuma, que vem da obediência a Ele. Então, queridos, eu quero que você entenda isso. Outra coisa que somos testados todos os dias, que Deus entrega nas nossas mãos, e somos avaliados pela maneira como lidamos com Ele, são os nossos dons. Como você tem usado o teu dom, o teu talento, a tua inteligência, a tua capacidade que Deus te deu? Porque não é tua. Sabe isso que você é profissional em fazer? Pois é. Isso foi Deus que te deu. E muitas vezes você está usando só para ganhar dinheiro. Você está usando só para ganhar status. Você está usando para tantas coisas, mas você não tem usado da maneira que Deus quer que você use. Não é errado você usar o seu dom, o seu talento para crescer, para prosperar, de maneira nenhuma. O problema é quando você usa só para isso e você esquece que aquele que te deu espera algo de você.
Tem pessoas que todo mundo se beneficia do seu dom e do seu talento, menos o reino de Deus, menos o corpo de Cristo, menos a igreja de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, é o que Ele tem de mais importante aqui na terra. O teu dom para servir, o dom que Ele te deu em primeiro lugar é para servir a Ele, depois a você. O problema é que a gente usa os dons e talentos que Deus nos deu para servir a nós mesmos. O que você tem feito com o dom e o talento que Deus te entregou? Está enterrado? Porque tem gente que não está usando. Igual aquele homem da parábola, enterrou. Você dançava, você pregava, você liderava. Ah, mas eu me decepcionei com o meu líder. E aí? Você estava na igreja por causa do líder ou por causa de Jesus? Quem morreu na cruz foi o teu líder ou foi Jesus? Quem te deu dom e talento foi o teu pastor, foi o teu líder ou foi Jesus? Se um dia Jesus te decepcionar, você tem motivo para enterrar o teu talento, o dom e o talento que Ele te deu. Fora isso, não justifica. O que você tem feito? Você enterrou? Outros estão usando o dom, sabe? O dom da liderança, o dom da administração, o dom da sabedoria, o dom da inteligência, para servir a si mesmo. Mas não entendem que primeiro eles precisam servir ao Senhor do dom. Porque se Ele não tivesse te dado, você não teria. E por último, algo de extremo valor que Deus tem entregue nas nossas mãos, e ninguém entrega algo de valor nas mãos de quem não confia, é o tempo. É o tempo. O que você tem feito com o tempo de vida que Deus tem te dado? Deus te confiou anos de vida aqui na terra, mas Ele espera algo de você e você sabe disso. A maneira como você usa... Ah, não, eu preciso falar isso. Cadê a câmera que bota mais perto? Onde é? Essa aqui? A de lá? Então, fecha aqui em mim que eu preciso falar isso para você. Isso aqui é... Presta atenção, se você entender isso, presta atenção. Fazer que nem a pastora Jamima, olha aqui na bolota do meu olho. A maneira como você usa o seu tempo revela quem é o teu Deus. Eu vou repetir. A maneira como você usa o seu tempo revela quem é o teu Deus. Para que serve o teu tempo? Em que mais você tem investido o teu tempo? Pois é nisso aí que está o teu coração. A Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Ele está dizendo, onde tiver a coisa mais importante para você, ali vai estar a tua paixão, ali vai estar a tua dedicação, ali vai estar tudo, você vai entregar tudo, ali vai estar o teu melhor. Onde está o teu tesouro? O tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Ninguém está muito ocupado, querido. É apenas uma questão de prioridades. Não é porque você está muito ocupado, não. Não é porque sua empresa cresceu. Não é porque agora você... Não é nada disso. Isso são historinhas que você conta para você. Sabe qual é a verdade? A verdade é que Deus não é prioridade na sua vida. A verdade é que o tempo de vida que Deus te deu, e foi Ele que te deu, se você acorda cada manhã com vida, é por causa dEle. E Ele te deu de graça. Você nunca recebeu na sua casa uma fatura cobrando, sabe, quantas vezes você respirou naquele dia. As pessoas hoje estão dando valor à respiração, ao ar, porque pessoas estão morrendo sem ar. Mas você que está respirando não valoriza. Você não lembra que se você respira agora, é porque Ele tem te dado vida, tempo de vida. Mas você tem pego todo o tempo que Ele tem te dado e tem investido em tantas outras coisas, mas não tem servido a Ele com o teu tempo. Ninguém está muito ocupado, é apenas uma questão de prioridades. A vida é um cargo de confiança.
Ah. Deus entregou coisas importantíssimas na minha e nas tuas mãos. Deus entregou recursos, Deus entregou dons e talentos, e Deus entregou tempo. Isso é coisas que Ele entregou e não é nosso, é dele. E a maneira como nós administramos vai definir se Ele vai nos entregar mais coisas, mais importantes, mais recursos, mais dons, mais talentos, mais tempo de vida, ou não. É a maneira como nós lidamos com isso. Se você entender que nada do que você tem é seu, Deus apenas está confiando nas tuas mãos, está observando diariamente como que você tem administrado. E um dia eu e você vamos estar diante dele e vamos prestar conta do que fizemos com os recursos, tanto com o que é dele, que muitas vezes nós temos tirado e ficado para nós, como vamos prestar contas do que fizemos com os recursos que eram nossos, que ficariam conosco, que nós administraríamos, mas também dele, com a maneira como nós usamos os dons, os talentos, se nós cumprimos ou não aquilo que Ele nos chamou para fazer, e a maneira como nós investimos o nosso tempo. Ele vai nos cobrar aqui. Ele vai nos cobrar. A vida é um cargo de confiança. Nada é nosso. Se você entender isso, você vai viver sua vida a partir de hoje de uma outra maneira. Você vai administrar os teus recursos de outra maneira. Você vai usar o teu dom e o teu talento de outras maneiras. E você vai gastar o seu tempo aqui nessa terra de outra maneira. Eu quero orar por você. Porque a maneira como nós lidamos com tudo que Deus entrega nas nossas mãos determina o nosso relacionamento com Ele, determina a nossa vida espiritual, determina a nossa eternidade.